Obrigado a todos vocês aí pela participação, pelo tempo aí de vocês para mais um webinar. Hoje um webinar diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui na Team One. Um webinar com um convidado ilustre, professor Dr. Josias Santana. Josias, além de um grande profissional, experiente profissional nessa área da fotografia, da documentação. Ele também é uma pessoa do bem, um grande amigo. Conheço o Josias aí já há alguns anos. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos no Ateliê Oral por 5 anos, dividindo a mesma sala. Então, Josias é um grande amigo meu, sou até suspeito para falar do Jô. E, pessoal, qual que é a ideia, né, desse webinar de hoje? É justamente falar sobre fotografia, um tema que assim eu considero um dos mais importantes na odontologia, porque a fotografia, na minha opinião, é a base de tudo, né? É a base para a gente fazer um bom diagnóstico, é a base para a gente fazer um bom plano de tratamento, né? Um bom planejamento, uma boa comunicação. E assim, quando me perguntam, nossa, Sérgio, eu queria investir mais, melhorar os meus casos. Cara, o que que você aconselha, né, a fazer, a investir, a comprar? Será que eu compro um scanner? Será que eu compro um microscópio, uma lupa? Eu sempre respondo, compre uma máquina de fotografia profissional e faça um curso com o Josias, porque a gente aprende muito com a foto e nada melhor aí que o Josias para falar sobre fotografia aí com vocês. Josias, muito obrigado aí pela presença, por aceitar aí o nosso convite. Eu me sinto, cara, honrado de estar dividindo esse webinar aí com você hoje e de estar aprendendo com você. Isso aí, obrigado, cara, obrigado. Agradecer aí, falar um pouquinho do que o Serra falou, né? A gente teve a oportunidade de se conhecer e trabalhar juntos aí dentro de uma clínica aqui em São Paulo, uma clínica aí em São Paulo, né? Conhecida, hoje eu estou em Maringá, mas uma clínica que a gente pôde trabalhar juntos aí. Agradecer pelo convite, agradecer a equipe da T1 pelo convite também, poder fazer parte disso e poder falar um pouquinho do meu trabalho aí para vocês com a fotografia, né? Depois, até pegando um pouco do gancho do que o Serrinha falou em relação à compra de equipamento, né? A gente vai falar um pouquinho, mas eu costumo falar para as pessoas que a máquina fotográfica é nosso primeiro equipamento de magnificação, né? Porque é através dele que a gente começa a ver realmente como é que a gente está fazendo os nossos casos clínicos, né? Porque só através da fotografia ou através de uma magnificação que a gente consegue ter uma aproximação, imagem, ver detalhes de imagens, como nessa imagem introdutória aqui da nossa aula, né? Uma lente de contato sendo encaixada em cima de um preparo, aí você vê uma gengiva, você vê uns detalhes ali. Então, isso quem te proporciona é a magnificação, e a fotografia é a primeira magnificação dessa, né? Então, Serrinha, mais uma vez, muito obrigado. Tiuan também, muito obrigado. Camila, todos aí. Vou começar um pouquinho falando da minha história, né? Eu hoje sou dentista, mas há 26 anos, praticamente, eu trabalho para a odontologia. Eu tive a oportunidade de trabalhar aí dentro de clínicas odontológicas em São Paulo, isso desde 96, que foi a meu primeiro emprego, e desde então eu nunca mais saí de perto da odontologia, né? Pude vivenciar e pude presenciar bastante coisa nesse tempo todo e aprender muito também, inclusive a fotografia foi um desses aprendizados, né, na minha trajetória aí. E os últimos 4 anos eu acabei, 4, 5 anos eu acabei estudando odontologia e hoje sou colega de vocês, assim, também dentista, e hoje documento os meus casos, documento os meus trabalhos e posso vivenciar melhor aí tudo isso e mostrar um pouquinho também do meu trabalho. Então, a gente seguindo aqui, né,
essa é um pouco da minha trajetória, né? Então, eu gosto de começar com agradecimentos a algumas pessoas. Essas são as pessoas em quem eu tive a oportunidade de, em alguma forma, prestar algum serviço e aprender muito também, né? Então, essas são as pessoas que eu costumo agradecer por terem me dado a oportunidade de trabalhar com eles, né? Então, começou com o professor Dr. Assis Santana, dentro de uma clínica 100% ortodontia. Depois eu conheci o Dr. Robert Coachman, da família Coachman, a família mais antiga de dentistas do mundo, se é brasileira, e é essa família. Liv Yoshinaga, com quem eu aprendi muito, principalmente fotografia, Christian Coachman, Ateliê Oral. Esses caras foram bem, bem especiais na minha vida. E, por último, agora, eu tive a oportunidade de trabalhar juntamente com essas duas feras aqui, esses dois monstros, Gustavo e Marcelo Giordani. E isso foi um pouquinho da minha história, né? E aqui são as clínicas onde eu tive, as clínicas e os locais onde eu tive a oportunidade de trabalhar. Então, eu tive esse privilégio de poder estar perto dessas pessoas aí e poder agregar um pouquinho mais no meu conhecimento, né? E dentro da odontologia, a boa parte da minha história, das minhas imagens, elas são contadas dentro das redes sociais desses profissionais, né? Muito do Ateliê Oral, muito do Guto Giordani, documentação clínica cirúrgica, documentação em vídeo também. Então, tive a oportunidade aí de poder estar junto com essa galera especial para mim. E aprender muito com eles também, né? E aí, dentro dessa história da odontologia, acabei tendo a oportunidade de, em 2015, participar como autor deste livro chamado Administração em Fotografia, que é uma coleção da APDESP, a Associação Paulista dos Protéticos de São Paulo, né, da prótese dentária. Então, tive a oportunidade de falar e ser um autor na parte de fotografia deste livro, que é uma coleção bem bacana, uma coleção de 7 livros. Em 2017, junto com o Serrinha, também tive a oportunidade de ser coautor do livro Arquitetura do Sorriso e a Construção de uma Marca, do Grupo Ateliê Oral também. Então, eu costumo começar as minhas aulas, as minhas apresentações com uma simples pergunta, né? Quem é que faz ou já teve contato com fotografia odontológica? Eu não vou entrar em detalhes específicos da fotografia hoje, porque não é o intuito, mas eu vou chegar mostrar para vocês ali uma parte introdutória da fotografia, para que vocês tenham ali um pouquinho de conhecimento em relação a isso, como a fotografia é importante no dia a dia de vocês. Então, eu costumo começar com essa pergunta aqui. Se alguém tiver aí até com o microfone aberto, alguma coisa, pode perguntar aí, gente, que eu vou tentando responder aí para vocês também, tá? Então, eu costumo começar realmente com essa pergunta, né? Quem é que faz ou já teve contato com fotografia no consultório? E aí, a partir disso, eu vou discorrendo e vendo qual que é o que você já fez ou o que você já teve ali, né? Eu tenho a oportunidade de ministrar cursos presenciais e tenho a oportunidade de também oferecer mentorias de fotografia, mentorias próprias dentro de clínicas, dentro de consultórios, mentorias individuais também. Então, eu consigo mostrar isso para os dentistas de uma forma prática, de uma forma dinâmica ali, como é que ele pode trabalhar isso no dia a dia, né? Então, basicamente, o que eu vou mostrar para vocês hoje, tentar mostrar um pouco para vocês hoje. Não sei se no tempo a gente vai conseguir discorrer tudo isso, mas eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, principalmente do que é a fotografia digital odontológica, um pouco de equipamentos. Não vou entrar na parte de configurações, porque é uma parte mais técnica da coisa, então a gente acaba perdendo um pouco mais de tempo ali, então não quero estender isso, eu quero mais jogar ali, acender um pouco da chama de vocês ali, para vocês já buscarem um pouquinho do que é a fotografia odontológica para vocês, tá? Vou tentar mostrar um pouco de protocolo, falar um pouco de protocolo, que eu acho que é o intuito dessa apresentação hoje para vocês, e, se der tempo ali, falar um pouquinho de comunicação com o paciente, armazenamento, essas coisas. Mas vamos seguir, certo? Então,
fotografia digital odontológica. Por que digital? Porque hoje, cara, hoje os equipamentos são digitais, né? Eu tive a oportunidade de fotografar com equipamentos analógicos, os equipamentos analógicos que eram fotografados com aqueles filmes rolo na época, né? Então eu tive a oportunidade de fotografar com esse tipo de equipamento. Lá atrás, em 96, quando eu comecei, em 97, 98, eu montava, já tive a oportunidade de conhecer o PowerPoint naquela época, então eu montava aulas no PowerPoint, só que como eu não tinha, naquela época, não tinha projetor, não tinha como a gente mostrar essa imagem no computador, a gente fotografava a tela do computador, gerava os slides em carrossel, montava essa sequência de slides para que o professor pudesse dar aula para o aluno durante o curso, né? A primeira clínica que eu trabalhei era uma clínica escola, como eu comentei, uma clínica escola de orto, então tinha turmas de manhã, de tarde, final de semana, então eu ficava nessa organização e montagem dessas aulas e documentação de todos os pacientes que eram atendidos dentro daquela escola, né? Então, por quê? Isso, né? Porque hoje ficou tudo mais fácil. Antigamente eu fazia fotografia e tinha que esperar de 2 a 3 dias para que esse filme fosse revelado e eu pudesse ter a noção do que se meu trabalho tinha sido um trabalho bem feito ou não. Independente de eu ter conhecimento do equipamento, eu precisava realmente saber se o resultado daquilo tinha sido satisfatório ou não. Se o filme que eu tinha colocado era o ideal para aquela situação de luz, se o ajuste que eu tinha feito na câmera era o ideal para que eu compensasse talvez uma falta de luz ou não ali na minha lente para que eu conseguisse captar o que eu estava fotografando. Então, tudo isso eu tinha que esperar de 2 a 3 dias para que isso acontecesse. Só que hoje em dia não. Hoje em dia, por ser um equipamento digital, eu faço uma foto e já sai o resultado na hora. Então, eu consigo enxergar, por isso que a gente chama de fotografia digital odontológica, senão era só fotografia odontológica. Certo? Então, eu costumo dizer, né? Fotografia, por definição, essencialmente a técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa, fixando-as em uma superfície sensível. Como eu falei que não vou entrar tanto em detalhes técnicos disso, né? Então, imagine que assim, fotografia é luz. Quando você consegue controlar a luz que você tem para fazer a fotografia com o seu equipamento, o resto é feeling, o resto é detalhe ali do que você quer captar e do que você quer mostrar. Porque o equipamento fotográfico odontológico hoje que a gente costuma usar, ele é bem específico e você consegue uma aproximação ali, uma quantidade de detalhes que às vezes com algum outro tipo de lente que não é ideal para a fotografia odontológica você não consegue enxergar. Então, a fotografia odontológica hoje ela está bem específica nesse sentido, né? E a gente consegue trabalhar bastante isso. Então, eu costumo dizer que fotografia é luz, tá? Então, quanto mais você consegue entender isso, quanto mais você consegue dimensionar isso, você vai conseguir captar melhor as suas fotografias. Então, eu costumo mostrar isso, né, hoje, que a gente tem no mercado hoje. A gente tem praticamente essas 3 empresas que dominam o mercado hoje, principalmente falando de fotografia. A Canon, a Nikon e a Sony. As duas que mais trabalham realmente com equipamento fotográfico voltado para a odontologia é a Canon e a Nikon. Infelizmente, há mais ou menos 4 ou 5 anos, a gente acabou perdendo a Nikon no Brasil. A Nikon era um dos equipamentos que eu tive a oportunidade de trabalhar por um bom tempo e tive bons resultados com eles também, e tenho bons resultados até hoje. Tanto é que eu tenho a câmera da Nikon, eu tenho os 2 tipos de equipamento hoje, né? Eu tenho Nikon e tenho Canon também. Mas são os 2 equipamentos, são as duas empresas que dominam. A Sony, ela tem os equipamentos, tem câmera, ela tem lente macro também, mas por eu ainda não ter tido contato com ela, eu não sei falar sobre esse tipo de equipamento hoje, mas é muito parecido com o que a gente tem tanto com o Nikon quanto com o Canon. Então, basicamente é isso, tá? E como funcionam, né? Como funcionam essas imagens, equipamentos digitais, né? Que é aquilo que a gente falou, é a captação de imagem através da luz para
sensor, né? Para um sensor. Então, é exatamente assim que funciona, né? A gente tem um campo de visão, que é o nosso campo de visão onde a gente trabalha, né? Na câmera. Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse aí, o ponteiro do meu mouse, mas a gente costuma enxergar por aqui, pelo chamado viewfinder que eu falo. Então, ele tem todo este caminho da onde a imagem entra, por onde ela percorre, e onde a gente enxerga, e todo o processo que ela faz até ela ser captada pelo sensor. Então, todos os ajustes que nós fazemos no equipamento, ele controla toda este fluxo que acontece, né? Esse levantamento do espelho aqui, o quanto o obturador vai ficar aberto, o quanto esse sensor vai estar ali apto para você poder captar essa imagem que você está recebendo pela lente e enxergando pelo nosso visor aqui da câmera. Então, basicamente esse é o fluxo, né? Mas falando de odontologia, a fotografia que a gente trabalha é a fotografia macro. Por que que a fotografia macro? Porque para a fotografia odontológica, a gente hoje costuma utilizar as lentes macro que existem no mercado. Tanto lente para Nikon quanto lente para Canon são as lentes macro que a gente utiliza para fotografia odontológica, certo? Então, por definição, fotografia de um objeto pequeno que resulta numa imagem de tamanho natural, ou no máximo 10 vezes maior que ele, sendo assim, para se fazer uma fotografia, basta chegar bem perto mesmo do seu objeto, claro que com os recursos disponíveis, e fotografar. Os recursos disponíveis são, a princípio, lente macro e o corpo da câmera. E aí a luz que você vai utilizar para você poder captar essa sua fotografia, certo? Como eu falei que eu não ia entrar em tantos detalhes técnicos de configuração, vou mostrar um pouco de equipamentos para vocês. Então, basicamente, o que a gente tem hoje para poder ser usado para as fotografias odontológicas? O que a gente precisa? A gente precisa de um corpo de câmera, certo? Que é essa parte maior aqui de trás. Nós temos a lente, certo? A fonte de luz que a gente vai utilizar e o que a gente precisa para armazenar aqui hoje é um cartão de memória. Então, basicamente, é o que a gente precisa. Por que eu não mostrei nenhuma fonte de luz aqui? Porque para fotografia odontológica, a gente tem hoje basicamente, 3 tipos de luz. A gente tem o flash circular ou ring flash. A gente tem o flash twin, tá? Que são 2 flashes que disparam simultaneamente, mas ela tem uns ajustes que você pode trabalhar com ela. E a gente tem as flashes de estúdio, que aí você pode trabalhar com eles de várias formas possíveis, e vou tentar demonstrar para vocês aqui, mostrar um pouquinho de como tudo isso funciona. Então, câmera, como eu falei para vocês hoje, as duas marcas hoje no mercado que a gente pode utilizar para fotografia odontológica, Canon ou Nikon, tá? Que são 2 tipos de modelos de corpo. Então, existem os modelos de corpo dos mais simples, né, como eu posso dizer, dos modelos de entrada, que teoricamente são os mais baratos, e desde os do corpo de câmera mais top aí, que a gente pode utilizar também. Então, já antecipando, né, os equipamentos de entrada já funcionam super bem para nós trabalhar com fotografia odontológica. Tá? O que a gente realmente não pode fugir muito é da lente, infelizmente. A gente tem alguns modelos, algumas marcas que oferecem lente macro, aí a gente teria que comprar esse tipo de lente específica para o tipo de equipamento. Por exemplo, existem as marcas, uma marca chamada Sigma, por exemplo. Essa marca Sigma vende lente macro tanto para Canon quanto para Nikon. E aí é um tipo de lente que você pode comprar, além das próprias marcas, né? Lente macro Canon ou lente macro Nikon, para você poder usar. E às vezes essas outras marcas te oferecem uma lente compatível com a sua câmera com custo-benefício menor também. Então, basicamente, é isso que a gente tem hoje no mercado, tá? Essa foi uma das últimas pesquisas que eu fiz. Então, a gente tem aqui na imagem da esquerda 2 lentes macro da Canon. A gente tem a de entrada, que é esta com este anel aqui na ponta dela, o anel dourado, que a gente fala, né? Essa é a lente de entrada, lente macro de entrada, macro 100 milímetros. E a gente tem a lente
considerada a lente premium da Canon, a lente top, né, que é a lente que tem esse anel vermelho aqui na ponta. Então, ela tem alguns recursos a mais que a lente de entrada não tem, mas basicamente falando para nós, dentistas, fotografia odontológica, a de entrada funciona super bem também. A gente tem a Nikon, vai te entregar um resultado tão bom quanto. Aí a gente tem a Nikon, também a Nikon, a lente macro Nikon esta aqui de 105 milímetros, que é essa do meio. E aí a gente tem as outras marcas que eu falei, a Sigma é uma delas, que oferece também esse tipo de lente, tanto para Nikon quanto para Canon. Aí, no caso, é só você pesquisar e comprar e ver qual que é. E existem algumas outras no mercado também. A Tokima, tive a oportunidade de trabalhar com elas. Foi uma das marcas que eu trabalhei e tive uns resultados muito bacanas com ela. Inclusive, tive a oportunidade de fotografar agora. Um dos meus trabalhos mais recentes foi para o livro do professor Marcelo Calamita. Ele me convidou para fazer as fotos da parte de preparo da paciente, de manipulação, para que ele conseguisse demonstrar as técnicas dele, né, na parte de reabilitação oral. Então, ele tem algumas técnicas que ele faz, onde ele manipula o paciente, tem algumas posições de cabeça, essas coisas. Eu tive a honra e o privilégio de ser convidado por ele para fazer parte disso e poder documentar isso para ele. Inclusive, usei o próprio equipamento dele para não fugir muito do padrão de foto que ele já estava fazendo para o livro dele já há muito tempo. Então, ele, inclusive, estava usando uma câmera Canon com flash twin e flash de estúdio também para algumas situações, e a lente Tokima, né? Aí tem a lente da Rokinon, que é esta do meio, e a gente tem a Sanyo. Então, são esses modelos aqui, tanto para Nikon quanto para Canon, oferecidos no mercado hoje. Pode ser que exista alguns outros equipamentos também, mas esses são os que consegui buscar nas minhas últimas pesquisas aí, tá? E as fontes de luz, como eu falei para vocês, né? As fontes de luz utilizadas hoje para odontologia são essas. Então, a gente tem os flashes ring flash, né, que é esse circular, o flash circular para Canon, que é esse aqui, os da esquerda, certo? Da esquerda da tela. O flash twin, e a gente tem o twin também sem fio da Canon. Para Nikon, a gente tem esse kit aqui, que é o kit twin deles, também, muito conhecido também como R1C1. São os flashes twin, flash circular da Sigma, tanto para Canon, tanto para Nikon também, e os flashes de estúdio. Então, hoje a gente pode trabalhar com várias versões e várias formas de se trabalhar o estúdio dentro do consultório. Vai depender muito do que você está imaginando para o seu dia a dia, em questão de facilidade, em questão de qualidade final em relação à sua fotografia. Certo? Serrinha, tudo bem por aí? Camila, tudo certo? Tudo show de bola, Jô. Ótimo. Beleza? Então tá bom. Vou seguir por aqui, tá? Eu tenho uma Então, dúvida, mas eu vou deixar você seguir, porque pode ser que você fale sobre isso, mas se você não falar, eu vou perguntar. tá bom. Beleza, Serrinha. Show. Então, galera, também se vocês tiverem pergunta, pode escrever aí no chat que o Serrinha vai organizando para a gente aí, eu vou respondendo para você e talvez para vocês durante a Aproveitando, aula. Josias, todos estão com o microfone liberados, né? Então, se vocês Uhum. quiserem tirar dúvida ao vivo, também fiquem à vontade. Perfeito, sem problema. Vocês também tiverem com o microfone aberto e quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Então, os kits montados hoje, kits, né, que a gente pode montar para fotografia odontológica. Então, são esses. A parte de luz, né, trabalhando com a questão de luz de flash, como eu falei, as da esquerda aqui são as Canon, então a gente tem o flash circular, o flash twin, ele pode ser usado direto na câmera ou com esse outro acessório aqui, que é um braço articulado, né, que a gente pode posicionar os flashes, e aí a gente trabalha com eles na posição de luz que a gente precisa. A gente pode utilizar também esse recurso aqui, né, como está mostrado aqui nesse kit da Nikon, com os rebatedores que a gente fala, né, ou a gente pode usar eles também sem rebatedor. Mas cada um deles, utilizados, eles vão te dar um resultado diferente de luz. Eu vou mostrar para vocês aqui logo mais, para vocês terem uma ideia de como isso funciona. Certo? Então,
Como eu falei, eu não vou falar sobre configurações, mas mais ou menos é isso que aparece para vocês quando vocês forem trabalhar com a questão de configuração. A gente tem aqui, na parte da esquerda, uma tela, que é uma tela de câmera, né? Então, os ajustes de câmera ficam mostrados desse jeito aqui para vocês. E a da imagem da direita seria uma das câmeras da Canon ou da Nikon, um jeito como você pode visualizar essa questão de configuração também. Parece complicado, parece que existe muita coisa aqui para a gente se preocupar, mas basicamente a gente precisa aí se preocupar somente com 4 ajustes nessa questão de configurações, nessa questão de equipamento para a gente poder utilizar para fotografia odontológica, certo? Então, basicamente, ela fica disposta assim na câmera, tá? Então, vou falar agora aquela questão que eu comentei, desculpa. Eu falei para vocês do comportamento de luz, como é que cada luz se comporta quando você faz o disparo da câmera, dependendo da luz que você esteja utilizando, tanto flash circular, flash twin ou flash de estúdio. Então, basicamente, é assim que ela se comporta no sentido quando a gente está fazendo, por exemplo, uma foto de face. Então, a gente tem aqui uma câmera que eu utilizei com flash circular e eu obtive esse resultado para essa foto de face num fundo branco, tá? E eu vou ser bem sincero com vocês, eu tive muita sorte nessa foto, porque normalmente a gente, nesse tipo de situação com fundo branco, normalmente cria-se uma sombra aqui na região da cabeça da paciente, e a gente acaba tendo um sobrecontorno aqui. Então, o ideal nesses casos, eu sempre costumo afastar o paciente o máximo possível da parede para que essa luz não chegue tão forte lá e eu não tenha essa sombra. Apareceu aqui um pouquinho no ombro dela, aqui, ó, dá para ver um halozinho meio acinzentado aqui, mas nessa aqui realmente eu tive uma sorte grande. Como eu consigo identificar, Josias, como você consegue identificar que essa foto foi feita com flash circular? Se vocês olharem aqui, ó, na pupila dela, vocês conseguem ver só um pontinho de luz aqui, ó. É exatamente como essa luz circular ela vai se comportar nessa hora em que você está fazendo essa foto. Então, eu consigo identificar essa foto que ela foi feita com o flash circular através desta luz na pupila e também desta concentração de luz aqui na face dela. Se vocês notarem, tem uma luz aqui praticamente na face inteira dela aqui, dá um brilho na testa, dá um brilho aqui na região do bigode chinês aqui. Então, basicamente, é isso que o flash circular entrega para a gente de resultado final. Então, agora, também, esse aqui é um resultado, só que agora com o fundo preto, mas utilizando o flash twin. O flash twin, se a gente for parar para notar, em comparação com o flash circular, eu tenho 2 luzes, elas estão aqui nas laterais, posicionadas também na lente, muito parecida com essas 2 luzes aqui, do flash circular, que estão basicamente grudados na lente. Esse aqui tem um pouco de afastamento, mas o comportamento dela é muito parecido com o flash circular. Mas, Josias, tem 2 luzes aqui, porque eu não consigo ver 2 luzes aqui no olho dela? Porque, como ela está muito longe, que eu digo assim, acaba tendo que se afastar um pouco mais para poder fazer esse tipo de foto, esse tipo de face, a luz que chega para ela não é uma luz separada, é uma luz contínua, então ela dá um formato de uma luz só, certo? Então, é esse comportamento de luz também que o flash circular me dá. Por isso que eu posso usar também alguns recursos, por exemplo, como um rebatedor, ou um próprio difusor hoje, que a gente usa bastante, para trabalhar essa luz e ela chegar um pouco mais suave aqui no rosto também, tá? Então, ó, o que eu mudei da primeira foto para essa segunda foto? Só o tipo de luz que eu usei, mas basicamente o resultado é o mesmo. Eu só mudei o fundo, mas a luz é a mesma. Se vocês notarem na face dela, no olho dela, a luz é a mesma. Tá vendo? A quantidade de luz que chega é a mesma. Eu só mudei o fundo preto. E aquilo, por que eu falei para vocês que eu dei sorte nessa foto feita com circular com fundo branco? Porque normalmente para esse tipo de equipamento, eu particularmente gosto de ensinar e gosto de mostrar para vocês poderem fazer foto com fundo preto. Porque aí você elimina essa questão da sombra caso você tenha, se você for utilizar o fundo branco. Que provavelmente quando você utilizar esse tipo de equipamento
para fazer essas fotos de face, você vai encontrar essa sombra. Então, assim, eu dei sorte nessa aqui, mas não é sempre que isso acontece, tá? Então, por isso eu sempre peço para as pessoas, quando forem trabalhar com esse tipo de fotografia, utilizar o fundo preto, certo? E aqui agora, um outro comportamento de luz, que é a luz de estúdio. Tá? Aqui é um modelo de estúdio, onde eu pude fazer essas duas fotos. A primeira foto, infelizmente, ela acabou fechando um pouco o olho, mas se vocês notarem, na imagem da esquerda, eu tenho a posição da onde as luzes estão em relação ao paciente, são duas luzes a 45 graus, ao lado do paciente, a 45 graus, certo? Voltadas para a face dela, e eu, nesta posição onde eu estou aqui, enquadro este quadro do rosto dela, posso chegar até mais perto também, para poder enquadrar mais o rosto se eu quiser, e aí ela me dá este resultado. Josias, como você sabe que você fez uma foto com a luz de estúdio? Em comparação com as outras luzes, eu tenho uma certa suavidade nessa luz. Nessa foto de face, por exemplo, é uma luz mais chapada, que a gente fala, uma luz muito mais forte que chega. Então, os detalhes acabam ficando meio desapercebidos ali no rosto, né? Quando eu vou para uma foto de estúdio, eu tenho, por ser uma luz um pouco mais forte, ter um difusor ali na frente, fica um tom, alguma coisa mais suave, uma aparência mais suave nesse resultado final. Então, se você notar, ó, tem uma fonte de luz um pouco mais forte, porém ela é um pouco mais suave, ela não é tão dura. Josias, como você consegue identificar também? Tá vendo aqui, ó, na parte do olho dela? Olha aqui, ó, duas fontes de luz, ó, posicionado, uma na esquerda e uma na direita, exatamente como os flashes estão posicionados aqui à esquerda. Então, eu tenho um resultado em relação a isso. Mas Josias está me mostrando uma foto com um fundo cinza e uma foto com um fundo branco. Como isso acontece? Acontece exatamente dessa forma que está sendo mostrado aqui também. Ó. Na foto da esquerda, eu tenho duas fontes de luz posicionadas a 45 graus da face do paciente, e aqui, ó, mais um pouco embaixo, aqui perto do meu braço, tem uma terceira fonte de luz. A primeira foto eu fiz somente com duas fontes de luz no fundo branco. Por eu não ter uma luz de fundo, e essa luz ser mais suave, ela transforma esse branco num cinza. Certo? Agora, Josias, não quero fundo preto, eu quero fundo branco. Eu vou pegar essa terceira luz aqui, tá? Nesse caso, desse meu estúdio, como ele é uma luz pequena, então eu pego essa luz e volto ela contra a parede, volto ela para a parede. Então, aí ela vai me dar este fundo branco aqui, ó, da imagem da esquerda. Se vocês notarem aqui mais perto do pescoço, ela está um pouco mais forte, aí ela vai subindo e vai dissipando, porque a luz estava aqui atrás do paciente, voltada para a parede. Então, eu tenho esse fundo branco. Qual a outra opção que você faria, Josias? Fundo preto, tá? Usaria somente duas fontes de luz, porque às vezes num conjunto, na hora da compra dessa fonte de luz, acaba ficando um pouco caro. Por exemplo, 3 fontes de luz. Ah, Josias, eu só quero duas, só tenho espaço para duas, não consigo montar 3. Tudo bem. 2 luzes já vai te dar um resultado bem bacana na sua fotografia. Certo? Gente, alguma dúvida? Tudo certo? Estou indo muito rápido. Como é que Tá tá aí? ótimo, Jô. Tá muito bom. Beleza? Então, vamos lá, vamos seguir. Então, aqui também agora eu vou mostrar para vocês na boca. Qual que é o comportamento dessa luz na boca, tá? Então, eu tenho uma primeira foto com um flash circular, muito próximo, porque, como eu vou explicar para vocês, para demonstrar um pouco, quando a gente utiliza a lente macro, ela não tem zoom, ela não tem zoom como algumas outras lentes que existem por aí, que não são lente macro. Então, a lente macro, ela só tem uma questão de ajuste de foco, tá? Ela não tem zoom. O zoom é nós, com a câmera fotográfica, quem faz. Se eu quero uma fotografia mais próxima de boca, por exemplo, eu vou com a minha câmera até aonde eu quero fazer a foto, até a boca do paciente, comissura, por exemplo, ou canino a canino, tanto faz. Se eu quiser uma foto de face, eu preciso me afastar do paciente para poder enquadrar o rosto dele e aí conseguir fazer essa foto, certo? Então, é assim que a gente consegue. O zoom da nossa câmera, o zoom da nossa lente, é nós quem faz.
é nós quem fazemos, tá? Pela lente macro não ter essa opção de zoom. Então, o comportamento da luz também, desse tipo de luz no resultado final, ele é exatamente diferente também dessas que a gente tem. Então, ó, o que a gente tem agora? Primeira foto, com flash circular, uma foto de um sorriso. Se vocês notarem, a parte do canino a canino dela ficou um pouco mais evidente essa luz, ficou um pouco mais forte. Por quê? Porque o circular, ele está focado basicamente, a luz ela vai mais direta nessa região. Então, ela forma quase que meio que um círculo mesmo nessa direção. Se você notar na parte da região dos prés, já começa a escurecer um pouquinho, tá? Flash circular hoje, ele é o mais dinâmico, ele é o mais prático para a gente no dia a dia, mas ele acaba tendo algumas diferenças em relação ao outro tipo de luz. Nessa foto, eu consegui, com o ajuste de câmera ali, o ajuste de quantidade de luz que chegar, enxergar detalhes desse dente que talvez se eu tivesse usado um ajuste diferente ali, eu não conseguiria. Então, provavelmente, por eu ter chegado muito próximo dessa boca para fazer a foto desse sorriso, e o controle que eu tive na questão de configuração da câmera, eu consegui fazer com que essa luz não estourasse muito. Então, eu conseguisse ver detalhes ali, por exemplo, na parte de incisal, na parte incisal dos dentes aqui, eu consigo ver os mamelos, consigo ver um branco aqui, ó, bem na incisalzinha aqui dos dentes aqui, ó, principalmente laterais e centrais, consigo ver um azulzinho aqui, ó. Então, detalhes importantes que o protético num trabalho de um dente precisa para ele poder replicar isso e poder entregar um resultado final bacana. Então, quão importante é a fotografia na comunicação com todo mundo, equipe, protético, todo mundo que trabalha com você. Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente consegue também. Então, próxima foto, uma foto com o flash twin. Só que neste caso, ó, eu usei um difusor. Então, olha como a luz ela chega um pouco mais suave. Reparem nesse detalhe aqui, ó, no terço médio do dente 21, o quanto a luz ela chega mais forte aqui, ó, tá? Nessa região. E eu não estou usando só uma luz direta, eu não tenho nenhum difusor, nada ali trabalhando essa luz. Quando eu vou para a luz de circular, desculpa, de twin, com o difusor, ela fica um pouco mais difusa, ó. Tá vendo? Ela não fica tão dura, não fica tão chapada. Consigo manter os mesmos detalhes, mas você vê que é uma luz também que ela, como por ela ser um pouco mais trabalhada, e ela está nesta posição aqui, voltada para frente do que você precisa fotografar, ela também se concentra mais nesta região central aqui, ó. Tá? Mas já é uma luz que você consegue trabalhar melhor. Se você simplesmente no Flash Twin fizer isso aqui com o Flash, ó, o resultado de luz numa fotografia como essa já fica diferente. Então, ajuste mais como você trabalha essa luz, você tem um resultado diferente também. Então, e essa aqui é o Aura Flash com a luz de estúdio. Exatamente, a gente tem aqui, ó, é a mesma paciente, tá? É o mesmo dente, a mesma boca, o mesmo tudo. Então, como que essas luzes elas se comportam? Qual intensidade essa luz ela se comporta? Quando você posiciona as luzes a 45 graus no caso de estúdio, ó, tá vendo como elas se posicionam aqui? Ó, a gente consegue ver melhor a questão de reflexão de luz nos dentes. Ó, a gente consegue ver um pouco mais de detalhe do que a gente não via na questão da luz, das outras luzes sendo um pouco mais forte. E quando a gente consegue controlar melhor essa luz com o difusor, o posicionamento dela, a gente consegue ainda ver mais detalhes e entregar ainda uma situação mais real ali para a gente poder se comunicar. Então, essa questão de como você trabalha a luz, lá no início de tudo, como eu falei para vocês, né? Como a fotografia realmente é a luz, o quanto você controla essa luz, o quanto você entrega para você poder captar ali o seu foco, né? O que você realmente precisa. Então, isso, é assim que as luzes se comportam e o tipo de luzes que a gente tem hoje falando de odontologia. Ô, Josias, Oi, Serrinha. eu tenho uma observação aí para fazer. Fala aí, meu amigo. Assim, cara, olhando, né, as diferenças dos tipos de câmera e dos acessórios, e, cara, assim,
pô, o pessoal às vezes pode estar pensando, nossa, mas é uma diferença mínima, né? Pô, será que isso realmente faz diferença? E aí, assim, quando a gente vai para trabalhos mais minuciosos, né? Por exemplo, trabalhos estéticos, trabalhos que a gente precisa estudar, né? Assim, qual que é a cor mesmo do dente do paciente. Então, esses equipamentos e essas diferenças, né, Jô, que você está apresentando aí para a gente, faz uma diferença enorme na comunicação, né, com o laboratório e, consequentemente, também para o resultado final da restauração, do trabalho, né, realizado. E Josias, indo de encontro, né, com essa observação, eu vou perguntar uma coisa para você, não sei se ainda é o momento, mas assim, muitas pessoas, né, muitos colegas aí, ainda fazem fotos com celular. Minha Sim. pergunta é, Josias, qual que é a diferença assim que você analisa, né, das câmeras profissionais para os celulares? E aí, assim, por exemplo, se eu trabalho bem essa questão da luz, né? Se eu tenho uma iluminação boa e faço a foto com o meu celular, qual que é a diferença disso, né, para uma câmera de profissional de fotografia, assim? O que que a gente ganha, o que que a gente perde? Eu ia entrar nesse detalhe um pouco mais para frente, mas eu Ah, já então, vou então, então pode para comentar você. lá Tá? não, pode comentar lá na frente, então. Eu fiquei esperando, falei, bom, será que eu falo agora? Não, porque como vou ser bem sincero com vocês, vou falar assim, eu vou ter a oportunidade de ministrar um curso dentro da Team One, vou falar um pouco de fotografia, vou falar da minha experiência de fotografia mesmo e vou comentar também de fotografia celular, que não é a minha experiência, para ser bem sincero com vocês, mas assim, eu venho vendo e venho acompanhando a evolução disso hoje. E assim, Serra, dá para se fazer bastante coisa legal com o celular, tá? Dá para se fazer bastante coisa com o celular hoje, mas nada ainda se compara ao equipamento fotográfico, tá? Dá para se fazer bastante coisa. Uma coisa que eu não recomendo com o celular em momento algum, acho que você também pode me falar isso com mais propriedade ainda, principalmente pela questão de planejamento, que você é um dos caras mais incríveis que eu conheço em relação a isso, para planejar caso, com documentação, com foto, com tudo. E você pode me dizer e me afirmar melhor ainda se uma fotografia feita com o celular ela é aceitável para fazer um planejamento. Então, depois Josias, você até cara, eu acho que tem muita diferença. Eu não sei, mas eu acho que o celular ele arredonda mais a imagem. Essa é a percepção que eu tenho, isso, sabe? isso. Tem muito isso ainda, mas assim, eu vejo, cara, principalmente nos últimos 2 anos agora acompanhando, tive a oportunidade de ser presenteado com um livro de um professor de fotografia odontológica, ser presenteado pelo meu amigo Rui Santos, da editora Santos. O cara, o colega teve Cara, ele foi incrível no quesito de ele preparar um livro só voltado para celular. Aham. Só voltado para celular. Então, assim, a gente vê o quão as coisas estão realmente evoluindo para esse sentido. Mas a única coisa que ainda não tem como chegar perto é realmente essa questão de distorção de lente. Isso que você falou, da questão do arredondamento. É exatamente essa questão é ainda a que pega em relação ao celular, porque assim, o celular ele utiliza uma lente que a gente fala, uma lente grande angular. Uhum. Conforme você vai aumentando ou diminuindo o zoom dela, você vai tendo uma distância que essa lente vai se adaptando para você, mas ela não tem como chegar no que a gente utiliza para fotografia odontológica. Por exemplo, um exemplo, se você faz uma foto com o seu celular sem dar zoom nenhum, você está usando uma lente grande angular 100%. O que a grande angular faz? Para ela poder captar tudo, ela faz meio que um arredondamento assim. Então, ela pega tudo que Aham. ela tem que pegar, consegue mostrar tudo para você, porém da forma que ela quer, com essa distorção dela. A partir do momento Uhum. que você vai dando zoom e aproximando, essa distorção que ela é arredondada, ela vai diminuindo, mas ela não elimina, ela diminui. Mas ela mesmo assim ainda não chega no resultado final, por exemplo, de um sorriso como esse.
Se eu fosse fazer uma foto de celular de um sorriso desse, com o celular, mesmo dando um zoom ali de um pontinho e meio, eu ia ter uma situação, nesse caso dessa foto, um paciente sem corredor bucal. Eu ia planejar um caso para esse paciente falando, putz, eu preciso aumentar o corredor dele. Eu preciso aumentar o corredor bucal dele. E não é o caso, né? Porque eu ia estar enxergando uma coisa que não é real, mas essa fotografia ia estar me entregando uma coisa totalmente diferente daquilo que eu estou enxergando ali visualmente. Então, é basicamente isso que o celular faz. Mas, cara, hoje eu posso dizer que está evoluindo bastante. Evoluindo bastante, dá para se fazer bastante coisa. A única coisa que eu não recomendo é planejamento com foto de celular. Documentação de caso, igual eu mostrei para vocês aqui, foto de sorriso, foto de face, foto intraoral, perfeito, pode se utilizar sem problema nenhum para documentar tudo, para mostrar seus casos, tudo. Só não utilize, na minha opinião, só não utilize fotografia para planejamento. Esse tipo de fotografia para planejamento. Agora, documentar os casos, o celular hoje é uma das coisas mais práticas para se fazer. E aí eu vou até mostrar depois alguns acessórios que a gente tem hoje para ser utilizados para fotografia de celular. Legal. Beleza? Ô, Jô, temos uma dúvida aqui. Elaine Takehara. Boa! Oi, tudo bem, Josias? Oi, doutora, tudo bom e você? Como é que tá? Tudo jóia. Graças a você, hoje eu faço fotos menos feias no consultório, mas ainda não cheguei no seu nível nem do Serra. Eu vou fazer 2 comentários. O primeiro, adorei o seu comentário, então eu cheguei à conclusão de que a gente fica bem mais bonita na foto profissional, certo? Porque não dá a falsa impressão do corredor bucal, então eu já estou achando ótimo. Mas uma dúvida que eu tenho é assim, você comentou das diferenças do flash, né, do circular e da ultraluz. Você acha que dependendo da especialidade, um pode ser mais indicado do que o outro? Porque eu penso assim, quando a gente avalia a ortodontia, que é a minha especialidade, a gente precisa ver os posteriores, né? Mas, às vezes, na cosmética, você vai fazer restaurações, você quer evidenciar um dente que você fez, uma lente no incisivo central. E aí você pode usar, seria diferente a aptidão de cada tipo de luz, dependendo da especialidade que você atua, ou a gente tem um padrão que é sempre melhor? Não, boa pergunta mesmo. Isso é uma das dúvidas bem recorrentes que eu recebo em relação a isso, né? Porque a gente vê os resultados que a gente tem com uma foto de estúdio, por exemplo, com flashes de estúdio, e o resultado final que a gente tem com um flash circular ou um flash twin, por exemplo. Assim, eu digo isso por propriedade mesmo, de falar que você pode utilizar qualquer tipo de luz para qualquer situação. Porém, um exemplo, eu documentei por muito tempo, ainda documento cirurgias tanto em consultório quanto cirurgias em hospitais. É impossível levar um estúdio para dentro de um ambiente hospitalar para fazer uma documentação, por exemplo. Apesar de os dentistas quererem fazer isso, né, levar para ter uma qualidade final de foto, mas é impossível. E como eu falei lá no início, mostrando a luz circular, hoje o flash circular e o flash twin são basicamente o carro-chefe de tudo. Porque, como a doutora Elaine falou, para a gente conseguir visualizar todo o corredor bucal, além de assoar ali dentes posteriores, a luz hoje de flash circular e flash twin são as mais próprias, mais apropriadas para isso. Mais ainda a flash circular. Flash circular hoje, se a gente posicionar um afastador e abrir bem, a gente vai conseguir ter essa quantidade de luz que a gente precisa para iluminar essa parte corredor bucal, para a gente conseguir ver chave ali dos dentes encaixados, bonitinho, tudo certinho, que é a parte que a ortodontia gosta bastante, né? Que a ortodontia precisa desse tipo de foto para poder planejar, para poder documentar direitinho. Mas assim, desde que você consiga dominar, principalmente a questão da luz, questão de posicionamento, tudo, qualquer uma delas você consegue fazer. Mas hoje, se fosse para recomendar para esse tipo de foto que você falou, eu utilizaria um flash circular para isso, justamente para mim conseguir iluminar tudo que eu preciso. Se eu não precisar de tantos detalhes, como a gente consegue ver nessa foto,
está sendo mostrado aqui, eu vou ter resultados também bacana, onde eu consigo ver também detalhes utilizando o flash circular. E aí eu consigo uma iluminação bacana também lá atrás e considerável para que eu consiga trabalhar bem. Então, assim, o flash circular hoje ou o flash twin são duas opções bacanas para isso. Por que que eu falo que você pode utilizar qualquer uma delas? Por exemplo, eu tive, como eu citei no início, os dois últimos profissionais com quem eu tive a oportunidade de trabalhar foi o Cello Giordani e o Guto Giordani. 100% das fotos do Guto Giordani, fotos cirúrgicas para mostrar dentro da boca, para mostrar palato na hora que ele está fazendo uma incisão ali para poder tirar um enxerto. 100% das fotos dele feita com o flash twin, este conjunto aqui, tá? Exatamente isso daqui, 100% de todas as fotos que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, eu consegui, foram feitas com esse equipamento. Em nenhum momento ele utiliza a foto de estúdio dentro do consultório dele, diferentemente do irmão dele, do Cello. O Cello trabalha 100%, todas as fotos que vocês veem do Cello, quem conhece o Cello, quem conhece o Guto, pode depois comparar nas redes sociais deles. Quem acompanha o Cello, 100% das fotos do Cello são com flashes de estúdio. Então, assim, tudo que ele precisa mostrar, independente da região, se é posterior ou não, ele faz com flash de estúdio. Então, assim, desde que você domine o equipamento, que é o que esse tipo de equipamento te possibilita, que você domine ele, não utilize nada no automático, você consiga entender a luz que você esteja trabalhando, qualquer uma delas vai conseguir suprir o que você precisa. Claro que umas mais num determinado momento ali de rapidez, cara, eu não tenho um estúdio montado ali na hora, putz, mas eu estou com o circular aqui, vou pegar ele e vou fazer. Legal, ele vai te entregar um resultado bom também, vai te entregar um resultado bacana, que você consiga se comunicar, que você consiga conversar com a sua equipe, que você consiga mostrar o seu trabalho. Mas a partir do momento que você quer evoluir com uma questão de, como eu posso dizer, de mostrar um pouco mais, como a própria doutora Elaine citou bem, a parte de estética, ali, a parte cosmética, o estúdio é quem vai te dar um resultado mais bacana nesse sentido, mas te iluminando tudo que você precisa também, desde que você consiga posicionar e trabalhar essa questão da luz e configuração de câmera também, certo? Acho que eu respondi a sua pergunta? Certo, obrigada. Por nada. Então, gente, seguindo aqui, eu vou só mostrar um pouquinho de acessórios para câmera e flash que a gente tem hoje, que a gente pode usar para odontologia. Já mostrei alguns numas imagens iniciais, mas basicamente é o que a gente tem hoje no mercado também. A gente tem esse braço, ele é um bracinho articulado, onde a gente consegue posicionar os flashes twin, trabalhar essa diferente luz para que a gente consiga um resultado final também na nossa fotografia. Então, a gente pode trabalhar ele similar a um flash circular, como nessa primeira foto aqui da esquerda. A gente pode simular um estúdio, mas só que sem rebatedor aqui na imagem do meio, tá vendo que as luzes elas estão a 45 graus, e aqui o mais próximo de um estúdio que a gente pode simular também é com um rebatedor ou um difusor que a gente pode utilizar. E você pode ver que o que vai chegar para o seu foco é a luz que está sendo rebatida nesses dois acessórios brancos aqui, tá vendo? Então, a luz está virada para ele, o que sobra de luz vai chegar para o seu foco, que é uma luz mais suave, uma luz mais trabalhada, certo? Alguns outros acessórios para odontologia que a gente pode utilizar, essas caixinhas aqui das fotos da esquerda aqui, a gente são umas caixinhas conhecidas para fotos de trabalhos protéticos, então a gente utiliza eles basicamente com os flashes twins dentro da caixa para poder captar aquelas fotos bacanas de laboratório, de trabalho de laboratório que a gente vê por aí nas redes sociais. Um difusor hoje muito usado, e eu usei por muito tempo no ateliê oral, inclusive, e também no Guto Giordani, é essa folha de sulfite aqui, esse aviãozinho aqui, que é um difusor usado para a gente poder segurar um pouco dessa intensidade de luz na hora da gente poder fazer a fotografia. Os rebatedores, como eu mostrei para vocês, e o bracinho aqui articulado, certo? Acessórios clínicos para a fotografia odontológica, que eu costumo indicar e que eu costumo usar também, tá? Então, basicamente, o que a gente precisa ter, esse é um kit que a gente precisa ter dentro da clínica, para a gente conseguir fazer todas as fotos que a gente precisa aí no nosso dia a dia, fotos que a gente quiser. Ou a gente pode trabalhar sozinho, ou tendo um auxiliar, como
nos ajudando aí no dia a dia clínico. Então, esses são os afastadores que a gente precisa. Esse primeiro aqui, o afastador labial total, ele já tem uma certa quantidade de afastamento nele próprio ali, que ele vai afastar os lábios do paciente ali na hora que você precisa fazer a foto. Ele é muito usado para quando você está sozinho dentro do consultório, você não tem um auxiliar, você não tem alguém ali que você possa usar, ou o paciente também não é muito colaborativo, tá? A segunda opção é esse aqui em C, só que ele é individual, então a gente posiciona ele e o paciente afasta, ou o auxiliar afasta para você, como você precisa se posicionar para você poder fazer as fotos, principalmente de frente. Tá? Todas as fotos que a gente faz de frente, a gente costuma usar esse afastador em C, que ele tem esse formato, ele vai afastar o lábio como a gente precisa para poder enxergar a parte dos dentes também, certo? A gente tem um afastador labial em V, que ele é muito usado para fotos laterais, ele tem esse formato em V justamente para fazer isso aqui, para afastar o lábio nessa região e a gente conseguir enxergar os dentes em oclusão ou entreaberto, quando a gente estiver fazendo as fotos laterais muito usadas para odontologia, para ortodontia. Tá? Eu tenho esse afastador aqui adaptado, ele é um C, só que sem uma das pontas aqui adaptado, que eu consigo afastar somente a parte dos lábios que eu preciso, tanto superior quanto inferior, muito utilizado para fazer foto, muito utilizado para as fotos oclusais, para fotos utilizadas com espelho, feitas com espelhos, né, oclusais, ou essas com fundo preto. Tá? Contraste ou fundo preto, esse aqui é uma opção deles, tá? Esse aqui é um de metal, mas existem alguns de borracha, alguns flexíveis de tecido também, recoberto com tecido. Já usei muita cartolina preta, muita, também como opção de fundo preto. E aí a gente pode usar a criatividade para essas fotos também. E o espelho, que esse também é um modelo, tá? Esse aqui, no caso, é um espelho mesmo, mas existem alguns modelos vendidos em dentais hoje que são de metal que refletem. Então, a gente tem vários formatos deles também para a gente conseguir fazer isso. Então, o ideal é ter um kit desse aqui, tanto para criança quanto para adulto, para a gente conseguir utilizar no dia a dia. Certo? E aí o resultado que cada um desses acessórios eles fazem na hora da fotografia, né? Aqui nessa foto eu usei um flash twin na época, com um flash com um difusor folha de sulfite, então eu consegui uma iluminação ali, ó, até a região de primeiro molar ali, segundo molar mais ou menos, ó, um pouquinho, tá? Que é basicamente aquilo que a doutora Elaine comentou naquela pergunta que ela fez para a gente agora, instantes atrás. Certo? Então, para esse tipo de foto, eu costumo utilizar esses dois afastadores. Se eu estiver sozinho, eu uso o afastador total. Se eu tiver como auxiliar ou paciente for colaborativo, ele me ajuda para afastar, para fazer essas fotos. Os em V, olha aqui, ó, o formato na foto, vocês conseguem ver aqui, ele tem um formato de V, para a gente conseguir ver lá a chave de oclusão, ó, tá vendo? Até molarzão lá atrás. Ó. A gente consegue fazer essa foto com este afastador para conseguir fazer e ter esse resultado aqui, certo? Aqui, os adaptados, né? Então, você vê que eles só afastam esta parte, uma parte do lábio aqui, ó, eu posiciono o fundo preto voltado para o palato ou para a lingual, tá? Então, a gente tem esse desenho aqui desse afastador aqui, que ele se encaixa mais ou menos ali na região do palato, então eu coloco assim e jogo ele para baixo e faço foto só na região dos dentes. Às vezes, eu já vi muita gente fazendo foto e às vezes o paciente morde esse fundo preto. Acaba aparecendo um reflexo dos dentes aqui, ó, na região do fundo preto onde ele mordeu. Então, basicamente, este é o kit para fazer esse tipo de fotografia. E também pode ser usado esse kit para fazer este tipo de fotografia aqui, ó, as fotografias oclusais. Tá? Então, essa é, na minha opinião, uma das fotografias mais difíceis de se fazer, principalmente quando a gente quer realmente captar alguns detalhes mais específicos, né? A gente tem muita dificuldade para fazer, tanto é que num protocolo fotográfico eu acabo deixando essas fotos para as últimas fotos, para que a gente judie um pouco menos do paciente nesse sentido, né? Mas é tudo, como eu costumo dizer, é tudo uma questão de aprendizado também, evolução, conforme você vai trabalhando, você vai fazendo a fotografia ali, você vai conseguindo os seus resultados, né? Então, só a prática vai te dar a perfeição nesse sentido. Certo?
Então, vou só comentar um pouquinho de protocolo, tá? Aqui é um protocolo também muito parecido com o que a gente usava lá no ateliê, Serrinha. Eu costumo mostrar esse protocolo realmente para a galera e falar um pouquinho deles nesse sentido, porque ele acaba abrangendo todas as especialidades aí dentro de uma clínica interdisciplinar. Então, eu costumo, quando eu falo de protocolo, eu costumo começar com uma pergunta, né? Você já possui um protocolo padrão? Você já tem um protocolo dentro do seu consultório, dentro da clínica? Você já utiliza um padrão de fotos? E aí, gosto muito dessa imagem, que é um dos primeiros protocolos que eu tive oportunidade de conhecer. Foi o protocolo esse é o protocolo do primeiro livro, do segundo livro do Ateliê Oral, Arquitetura do Sorriso, onde eles descreveram super bem esse protocolo, e basicamente era somente essas fotos. E quando a gente começou a trabalhar lá, eu lembro que o protocolo girava em torno de 62, 67 fotos, mais ou menos, né, Serrinha? A gente tinha esse protocolo lá que as meninas faziam na primeira consulta. Então, o que eu costumo dizer, né? Não existe o protocolo ideal, e sim o seu protocolo, porque quem faz o seu protocolo é você. Então, vou citar exemplos. Como eu falei, ateliê oral, um exemplo. Na época que eu trabalhei lá, o protocolo girava em torno de 62 a 67 fotos. O cello, para fazer todos os trabalhos deles, utiliza somente 2 fotos no protocolo dele. Então, assim, é o seu protocolo, é o que você realmente precisa para o seu dia a dia. Como o cello faz todo o fluxo de cosmética, de estética dentro do consultório dele, então as 2 fotos já suprem para ele poder fazer os trabalhos dele. Ateliê oral, uma clínica interdisciplinar, uma clínica grande, com vários profissionais trabalhando ali dentro. Então, o protocolo foi feito vislumbrando tudo que qualquer profissional poderia ou não participar daquele caso. Então, as fotos já eram feitas independente do paciente passar com um dentista tal ou não, de qualquer coisa, se em algum determinado momento ele precisasse passar com aquele profissional, já tinha fotos para o paciente, para o dentista poder analisar e planejar o caso dele também. Certo? Então, basicamente, o protocolo que eu costumo indicar, fotos de face, são basicamente 4 posições. Então, a gente tem lábio em repouso, entreaberto, lábio em repouso para a gente conseguir ver a exposição incisal dos dentes, tanto para a mulher quanto para o homem. Sorriso em oclusão, um sorriso entreaberto e uma gargalhada, como se fosse uma gargalhada mesmo ali, para a gente ver a disposição mesmo de sorriso. Isso tanto 45 graus quanto do perfil dos 2 lados. 45 graus dos 2 lados, perfil dos 2 lados. Certo? Esse seria um protocolo de face. Esse aqui, aprendi até com Serra também, a gente costuma chamar de terço de face, que é um terço da face mesmo, um terço da face aqui da parte da boca, que a gente faz a documentação também, seguindo as mesmas posições que a gente fez na face. Então, a gente fez as 4 poses de todos os lados, 45 graus dos 2 lados, de frente e perfil dos 2 lados. A gente faz também do sorriso, tá? Do mesmo jeito a gente faz, a gente aproxima com a câmera e faz essas fotos também, certo? E o protocolo intraoral, que hoje eu estou acostumado a mostrar e até ensinar, que é o que, basicamente, se algum de vocês aqui fechar o curso, é o que eu vou ensinar para vocês também na prática no nosso dia a dia. Então, foto de frente em oclusão, dos 2 lados, em oclusão também, entreaberto dos 2 lados, aqui fazendo lateralidade, protrusão, lateralidade dos lados de protrusão, foto com fundo preto e os afastadores, como eu mostrei para vocês no exemplo anterior, tanto superior quanto inferior, e as oclusais, tanto superior quanto inferior também, certo? E as fotos de tomada de cor. Então, a gente tem uma foto com a cor específica, né, voltada para os dentes que a gente vai trabalhar, e a gente precisa também da identidade da cor, do nome da cor ali, para o protético poder identificar qual cor que ele vai usar aqui para poder trabalhar no caso. Então, a gente costuma utilizar de 2 a 4 opções de cores, dependendo do caso, para que o protético ali, o seu técnico consiga trabalhar e chegar no resultado final bacana para vocês, certo? Eu gosto de mostrar essa parte aqui, que é aquela questão que eu falei para você do celular, Serrinha, do protocolo de celular, né?
Legal. Eu não tenho um protocolo de celular. O protocolo pode ser exatamente isso que eu mostrei para vocês, feitas com o celular. O que eu gosto de mostrar com o celular são só essas duas imagens aqui, ó, tá? Que aí aquilo que o Serrinha comentou lá no início, ele falou um pouquinho naquela questão lá do celular, e é basicamente isso aqui que acontece, tá? Então, a gente tem aqui na foto da esquerda, pelo menos a esquerda para mim, a paciente ela está no mesmo ambiente, no mesmo local, né, sentada no mesmo banco, porém, a foto da esquerda está sendo usada a luz ambiente, a luz da sala onde ela estava, então é uma luz que está no teto, que está indo voltada para ela, e a foto da direita é uma foto com os flashes de estúdio acionada e equipamento fotográfico. Então, a foto da esquerda, celular, a foto da direita com equipamento fotográfico. Então, a gente vê aí as diferenças e onde a gente consegue ver e até falar com uma certa propriedade de que é o tipo de fotografia que a gente não consegue planejar. Porque é o mesmo sorriso, a mesma paciente, eu só literalmente posicionei o celular na frente da paciente, enquadrando o rosto dela, eu não dei zoom, que era o que eu poderia ter feito também, para tentar amenizar isso um pouquinho, mas não ia chegar nem perto do que a foto de câmera fotográfica me entregaria, e aí eu ia conseguir um resultado talvez um pouco mais não tão discrepante, mas é essa distorção de lente que acontece com o celular, essa questão dela ser grande angular e esse arredondamento, efeito barril que a gente fala, né, que a gente chama, que acontece. Então, aqui, na foto da esquerda, se eu pegasse um caso desse para planejar, falar, cara, acho que eu preciso abrir o corredor dela, vou mandar ela para a horta para ela poder dar uma expandida ali, abrir um pouquinho o corredor dela. E eu olho para a foto da direita, eu realmente não preciso fazer nada disso, que era o que eu estava realmente enxergando ali na hora, certo? Então, é isso que eu costumo falar em relação a celular. Agora, se você quer documentar tudo com o celular, perfeito. Mais prático, está na mão ali na hora, mais leve, às vezes mais barato? Não. Dependendo do celular que você vai comprar e que você tem, se você comparar com o preço de câmera, lente, luz que você vai utilizar, o celular é muito mais caro do que um kit montado de equipamento fotográfico desse. A gente vai entrar numa próxima webinar aí, eu vou entrar em mais detalhes disso para vocês também entenderem tudo isso, certo? Então, ó, basicamente é isso que acontece. Aquela questão que eu falei para vocês, o Serrinha citou muito bem também, que é a questão da distorção de luz. Ó. Então, ó, o que eu tenho aqui? Ó? Na foto da direita, eu tenho uma lente, como se fosse uma lente de 20 milímetros, uma lente grande angular de 20 milímetros, eu tenho uma lente depois 24 milímetros, uma lente de 35 milímetros, uma lente regular de 50 milímetros, 70 milímetros, 100 milímetros. De 50 a 100 milímetros, basicamente, é o natural, é o que a gente realmente precisa para poder fazer e mostrar a realidade do que a gente está enxergando ali na hora. A partir disso, tanto para cima quanto para baixo, a gente começa a ter bastante distorção, certo? Mas, basicamente, de 50 a 100 milímetros é o que a gente precisa para poder mostrar o real ali do que a gente está enxergando, tá? Então, a lente macro, como ela está em 100 milímetros, é exatamente o que a gente precisa para poder mostrar a realidade ali, ok? E aí, aqui, alguns acessórios para celular, que hoje eu recomendo. Então, assim, um dos mais antigos e mais citados na odontologia é o da esquerda aqui, ó, esse escrito Smileline, tá? Que ele utiliza duas luzes a 45 graus, simulando um estúdio mesmo assim, você posiciona o celular no meio, aqui, tá vendo? Tem um orifício aqui no meio, onde a câmera do celular entra nesse orifício pelo meio, e aqui dos lados, aqui tanto desse lado de cá quanto do lado de cá, acende uma luz e a gente consegue ter uma luz ali, sempre a mesma luz, para a gente poder fazer essa foto. Esse acessório aqui, tanto esse quanto do meio, é muito mais utilizado para fazer as fotos de terço de face e fotos oclusais com um afastador, tá? Então, para celular, eu recomendaria utilizar esses dois acessórios aqui para poder fazer esse tipo de foto.
O terceiro acessório aqui, que esse é bastante conhecido também pela gente, que é o ring light, essa luz arredondada, a gente pode usar ela para poder fazer as fotos de face. Então, num protocolo com o celular, essa luz aqui era a que eu recomendaria, é a que eu recomendo para vocês, para poderem fazer as fotos de face também. Como a gente consegue, através do zoom, trazer o rosto do paciente mais próximo do celular, às vezes esse conjunto também, tanto do meio quanto do Smileline aqui, já seria indicado também para você fazer as fotos de face e você manter sempre o mesmo padrão de luz, de luz e cor e naturalidade ali para você na sua foto. Esse Smileline aqui, ele é muito caro. A gente falando de odontologia, ele é muito caro. Então, são os exemplos que a gente tem. Esse aqui do meio hoje é um dos mais em conta que a gente tem no mercado, acho que a gente pode utilizar, mas ainda tem um outro que eu descobri há umas 2 semanas atrás, mas infelizmente eu não consegui colocar aqui para vocês. Também muito baratinho, a gente consegue posicionar essas luzes aqui no celular mesmo. Ele tem 2 clipes assim, ó, que a gente consegue colocar no celular do lado da lente. Então, a gente pega o celular, um exemplo, a gente pega o celular assim, eu coloco uma luz aqui e uma luz aqui. Então, eu tenho 2 luzes da 45, eu consigo fazer uma foto de face se eu quiser, e se eu virar o celular assim, eu consigo pôr uma luz aqui, e fazer a foto de boca também com o celular. Tá? E aí eu tenho um resultado mais agradável, mais bacana trabalhando com o celular. Certo? E aí, já chegando aqui na parte final da coisa, né? Na parte final da nossa webinar aí, espero que vocês estejam gostando, espero que esteja sendo legal para vocês, assim como está sendo para mim. Eu gosto de falar um pouco de comunicação com o paciente. Então, como que a gente pode fazer essa comunicação com o paciente? Talvez pode ser até um tema, eu não sei como a gente está de horário aí, Serrinha, como é que a gente está de horário, cara? Ô, Jô, a gente já excedeu aí, mas Uhum. pode tocar aí, cara. Vamos Porque finalizar. aí o que a gente poderia fazer, a gente pode abrir um pouquinho, se a gente quiser, ir para as perguntas se der, e a gente pode pegar essa parte de comunicação, o paciente, a Pode gente faz ser uma também. próxima web, entendeu? Acho que seria uma boa ideia também, Jô. Perfeito, vamos fazer isso então. Tá. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, algum questionamento aí para fazer para o Josias? Eu vi, Jô, que tem, olha só, uma pergunta aqui no chat. Deixa eu Uhum. só ver aqui, que é para, olha Eu só. abri aqui, acho que repetir Você- marcas das lentes, né? Eduardo, você poderia repetir as marcas das lentes? Posso, espera só um pouquinho, vou voltar os slides aqui, aí eu chego lá para você. Para mim não sair da apresentação, eu vou voltar rapidinho aqui, e aí eu chego lá nas lentes. Opa, aqui, ó. Então, vamos lá. A gente tem hoje, se a gente estiver falando de Canon, a gente tem as 2 opções para Canon, as mais usadas hoje, as 2 de 100 milímetros. Essa lente de entrada hoje, no Brasil, ela não se encontra mais. Infelizmente, a Canon não está entregando mais para a gente aqui, mas consegue encontrar ela fora, tá? Ela fora hoje, ela está em torno de 500 a 600 dólares, tá? Esta de entrada aqui, que é o anel dourado. Se ela fosse vendida no Brasil hoje, isso no site da Canon Brasil hoje, ela estaria em torno de 2.800 a 3.000 reais, mais ou menos. Essa aqui, que é a lente top deles, que é a lente do anel vermelho, essa aqui hoje, ela está sendo vendida no Brasil em torno de 7.000 a 7.500 reais, tá? Então, assim, eu costumo até falar que um lugar bacana que a gente pode buscar esse tipo de equipamento é o próprio Paraguai, tá? Paraguai, eles vendem equipamento em dólar, então se você for aqui num câmbio X ali, trocar reais por dólar, acaba valendo mais a pena você buscar uma dessa de entrada aqui do que uma, uma dessa da mais top deles, né? Então, para Canon, a gente tem essas 2 opções da própria Canon mesmo. Nikon, a gente tem as da Nikon aqui, são as da Nikon mesmo, e agora as que a gente pode trabalhar para esses 2 equipamentos, tanto para Canon quanto para Nikon. A gente tem a Sigma, tá? A Sigma, ela varia, acho que se não me engano, ela é de 105 milímetros para cada uma delas, ou para Nikon ou para Canon.
a macro 105mm, aí você escolhe para qual modelo que você quer, ou para Canon ou para Nikon. E aí a gente tem a Tokima, também a Tokima ela é em 100mm, assim como as outras também, tanto a Rokinon quanto a Samyang. Tá? São outros 2 tipos de lente macro que a gente pode utilizar tanto para Nikon quanto para Canon. Basta você pesquisar, quando você for pesquisar, indicar para eles para qual câmera que você quer utilizar essas lentes, certo? Eduardo, se você estiver por aí, respondi sua pergunta. Tem uma outra aqui, ó, da Tainara. Isso. O ring light seria para fotos de face somente intrabucal? Não, não. Intrabucal também, tá? Assim como eu mostrei lá no slide, eu vou chegar lá no slide que eu mostrei. Aqui, ó, as fontes de luz. Ó. Aqui, ó, o comportamento da luz. Então, ó, o ring light, ó, que é esse que você perguntou, certo? O ring light eu posso fazer tanto foto de face, quanto foto intraoral também, tá? Só que como eu falei que eu não ia entrar na questão de ajustes, que isso é um pouco mais técnico, é um tema que a gente pode levar para um próximo webinar, com certeza, aí você precisa, para cada situação que você quer fazer uma foto com esse tipo de flash, ajustar o equipamento para que ele se comporte de uma maneira diferente para a foto que você precisa fazer. Se você quiser uma foto de boca com flash circular, eu vou ajustar a câmera e o flash para que ele consiga captar o que eu preciso fazer. Quando eu vou utilizar esse mesmo flash para uma foto de face, eu preciso regular o equipamento e a luz do flash para que ele consiga captar essa foto de face para mim. Certo? Tainara, respondi sua pergunta? Se você estiver por aí. Ótimo. Perfeito. Tainara. Beleza? Gente, pode falar, se tiver mais perguntas, Serrinha, por favor, controla o tempo aí que eu não tenho nem relógio aqui para olhar, cara. Jô, acho que para esse webinar aí, eu acho que está de bom tamanho, acho que a gente conseguiu, né, introduzir você, né, introduzir a parte de fotografia, comentou em relação aí aos equipamentos, protocolo de fotos, eu acho que para um primeiro encontro aí, cara, foi muito satisfatório. Ô Jô, você quer falar sobre o curso? Quero, deixa eu só, eu acabei, na correria aqui, eu acabei não colocando a imagem do curso. Eu só vou colocar a imagem do curso e já vou compartilhar aqui para vocês, tá? Só um instantinho, por favor. Consegue ver aí, Serrinha? Perfeito, Jô, consigo sim. Perfeito. Então, gente, queria falar para vocês, oferecer um convite também. Eu tive isso, se não me engano, foi em 2019. Eu tive a honra de conhecer o Maurício Casa. 2018, 2019, Maurício Casa, para quem não conhece, ele é um dos sócios da Team One, né, um dos proprietários da Team One. E ele trabalhou por um período também dentro do Ateliê Oral, onde eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá também. E eu tive, a convite dele, a oportunidade de fazer uma mentoria, de prestar uma mentoria dentro da clínica, dentro da Team One, onde a gente conseguiu instalar ali um sistema de flashes para eles, né, que eles queriam na época, e também tive a oportunidade de dar um treinamento para a equipe, para a doutora Elaine, para o Maurício, para o irmão da doutora Elaine, para o pai do Maurício, e foi uma experiência muito bacana, uma experiência muito legal, que a gente pôde fazer ali, poder mostrar um pouquinho da minha experiência de fotografia e poder ensinar um pouquinho para eles de tudo isso. E estendendo aí o convite, né, eu tive a oportunidade agora do Serra, desse grande amigo que teve a oportunidade também de estar trabalhando com eles lá, o convite de ministrar um curso dentro da Team One, e aí eu queria estender esse convite a vocês,
para quem tiver interesse, né? A gente vai estar divulgando aí nas nossas redes sociais, tanto na minha quanto na da Team One também. Esse curso de fotografia é um curso teórico-prático, teórico-demonstrativo e prático, onde eu vou, durante o dia inteiro, discorrer para vocês realmente o que a gente tem sobre fotografia odontológica hoje no mercado. O que a gente tem, o que a gente pode usar, como que a gente pode fazer. Nesse curso vai ser uma parte teórica, uma parte demonstrativa, mostrando para vocês toda a parte de comportamento de luz também, como tudo isso se comporta. Então, lá vai ter alguns equipamentos para quem não tiver equipamento, vai ter alguns equipamentos para as pessoas poderem fazer o treinamento também, mas o ideal é que quem tem o equipamento leve o equipamento para a gente conseguir ajustar e conseguir chegar num resultado legal para você. Se você tem flash circular, tem flash twin, flash de estúdio, quer tirar suas dúvidas, a gente vai ter todos esses equipamentos lá no curso para poder demonstrar e vocês também poderem praticar, né? Então, vai ser um dia bacana, um dia bem legal. Tive a oportunidade já de dar esse curso em alguns lugares, assim, para mim é sempre uma experiência muito, 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 muito bacana mesmo. E eu gosto disso, gosto de compartilhar, gosto de poder mostrar para vocês como tudo isso funciona. Então, quem tiver interesse, quem puder participar, a gente vai divulgar. Vai ser no dia 4 de junho, lá no Team One, que é ali na região do Itaim, Bibi, na Tabapuã, e vai ser um dia bem bacana lá para quem tiver interesse. Pode pesquisar a gente, pode procurar a gente pelas redes sociais aí, que você vai receber todas as informações que vocês precisam, certo? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Acho que até o dia do curso a gente vai conseguir fazer aí talvez mais uma ou duas webinars também, que eu vou entrar em mais detalhes disso. E aí a gente, para o dia do curso, quem estiver participando das webinars, estiver com a gente, for participar do curso, já está mais inteirado aí para o que a gente vai falar lá durante o curso, tá bom? Serra, equipe T1, Camila, doutora Elaine, doutor Maurício, todos vocês, um agradecimento especial pelo convite, por estar acreditando em mim nesse projeto de vocês aí, de trazerem cursos diferenciados para dentro da Team One. E para mim, com certeza, é uma honra muito grande poder fazer parte disso com vocês e contem comigo aí, tá bom? Josias, a honra é toda nossa, meu amigo. Muito obrigado você aí por ter aceitado o nosso convite. Tamo junto. E pessoal, obrigado mais uma vez aí pela presença de todos e vale lembrar que esse webinar ele vai ficar gravado, tá? Então é só vocês entrarem lá no site da Team One, que vocês podem rever esse conteúdo, tá? A qualquer momento. E uma boa noite, obrigado Jô, obrigado Camila, todo mundo aí presente e um forte abraço, tamo junto. Beleza, gente, brigadão, obrigado por tudo, obrigado pela presença de todos aí. E fiquem com Deus, bom descanso, e a gente se encontra aí nesse mundão aí, tá bom? Valeu. Grande abraço a todos. Obrigada, boa noite. Obrigado.